Imagine você acordar daqui 5 anos e perceber que tudo poderia ser diferente se você tivesse começado hoje. A verdade é dura, mas necessária. E a pergunta que eu te faço é: você vai continuar assistindo sua vida financeira te controlar ou realmente você vai assumir o controle? Muita gente não investe por medo. E qual é esse medo? Medo de errar, medo de não entender nada, medo de perder dinheiro. Eu vou te contar uma coisa que ninguém te fala. O maior risco não está em investir, o maior risco está em você não fazer nada. E se eu te disser que você não precisa saber tudo, não precisa começar com muito, basta dar o primeiro passo, um único passo para mudar toda a sua jornada financeira. Então fique comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar como qualquer pessoa, inclusive você, pode começar a investir sem medo, sem complicação e sem enrolação. Você já se perguntou por que o sistema ensina você a trabalhar e não a enriquecer? Você já teve algum tipo de ensino relacionado a finanças quando você era pequeno? De algum familiar, na escola? Algum professor já falou para você sobre finanças? O medo nasce da falta de conhecimento. Ninguém tem medo do que entende. Quando você domina algum determinado assunto, você não tem medo de falar sobre. E quando você começa a aprender, você descobre que investir é muito mais simples do que parece. Galera, investir não é aposta, é colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. É trocar horas de esforço por liberdade. É plantar hoje para colher amanhã. E sabe qual é a verdade? Põe isso na sua cabeça e não esquece. Quem investe ganha tempo. Quem não investe perde tempo. E eu sempre falo, galera, que não é sobre ter muito dinheiro, é sobre você criar hábito. Com 10, com 20, com R$ 30 por mês, você já consegue começar a investir e montar sua carteira. Tem muitos fundos imobiliários aí que custam 9, R$ 10, que você consegue montar uma boa carteira e começar a investir. O importante não é o valor, o importante é você começar e ter constância. Imagine um dinheiro que cresce enquanto você dorme. Dinheiro que trabalha no final de semana, dinheiro que cresce no automático. Esse é o poder dos juros compostos. E se você entender isso, nunca mais você vai olhar para o seu dinheiro da mesma forma. Para iniciante, existem três caminhos simples. Primeiro, tesouro direto é mais seguro, acessível e tem rendimentos previsíveis. Segundo, CDB de bancos confiáveis, com rendimento maior e proteção do FGC. Terceiro, fundo imobiliário e ações. São investimento diversificado e você consegue investir com pouco dinheiro. Nada complicado, nada avançado e passo simples para quem está começando. Comece pequeno, entenda o básico, dê um passo de cada vez e nunca compare o seu início com o meio de outra pessoa. E entenda que a segurança não vem antes de você começar, vem depois que você começa. Quando você começar a colocar bons ativos na sua carteira, quando você tiver um bom conhecimento, ter adquirido constância e disciplina e uma mentalidade de levar sua carteira para longo prazo. O futuro financeiro que você sonha não depende de sorte, depende de decisão. O medo não vai desaparecer sozinho, mas você pode aprender a andar com ele do seu lado e mesmo assim seguir em frente. Galera, a vida financeira muda quando você muda seus hábitos. E hoje você deu o primeiro passo, buscou conhecimento. Agora só falta agir. Esse é um dos maiores sabotadores financeiros. Muita gente passa anos esperando aprender mais, esperando o momento perfeito, esperando ter tempo. Mas deixa eu te revelar algo importante. Você só aprende de verdade quando você começa. Quem tenta entender tudo antes nunca começa. O mercado não exige que você seja um especialista. Ele exige que você apenas seja constante. E quando você dá o primeiro passo, o medo diminui, a confiança aumenta e o processo fica cada vez mais natural. Então pare de esperar a hora certa. A hora certa é agora. Galera, antes de investir, você precisa enxergar sua vida financeira com clareza. E isso começa com três perguntas simples. Primeiro, quanto eu ganho? Segundo, quanto eu gasto? Terceiro, quanto eu consigo investir por mês? Se você ainda não sabe para onde o seu dinheiro está indo, ele vai continuar escapando de você. Pega uma planilha, aplicativo, até mesmo uma agenda e anote tudo. Quando você entende para onde o seu dinheiro vai, automaticamente você começa a gastar melhor. E quando você começa a gastar melhor, você investe mais. Organização é o alicerce de qualquer construção financeira. Sem ela, até quem ganha muito dinheiro sempre acaba voltando para o zero. Você já ouviu falar de muitos médicos que ganham 40, 50 mil reais e estão quebrados? E alguns ganhadores da Mega Sena, que entra muito dinheiro na conta e com poucos anos volta para o zero. É a falta da educação financeira, de ter um conhecimento em investimentos. Acha que é apenas colocar o dinheiro lá no banco e sair gastando. Chega um momento na vida em que você precisa decidir quem você vai ser daqui para frente.
Alguém que continua reclamando da vida financeira ou alguém que finalmente faz algo para mudar? A verdade é que ninguém vai fazer isso por você. Nenhum governo, nenhum patrão, nenhum milagre. A única pessoa capaz de transformar sua história é você. E essa transformação começa no exato momento em que você decide agir. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para tudo o que você já viveu. E pense por um segundo. Se você tivesse começado há um ano, onde estaria agora? A resposta dói, mas liberta. Porque ela te mostra que você tem escolha. O passado não volta, o futuro ainda não existe. O único terreno onde a mudança acontece é o agora. E se você começar hoje, não amanhã, não no mês que vem, mas hoje, você vai descobrir que investir não é sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre dignidade, é sobre construir uma vida onde você escolhe e não apenas aceita. O medo vai continuar existindo, mas ele não precisa vencer. O que vence é a ação. E cada pequeno passo que você der, mesmo que pareça insignificante, vai te aproximar do futuro que você merece. Então respire fundo, olhe para o que você pode fazer agora e comece. Porque enquanto a maioria continua parado, você está evoluindo. E é assim que os vencedores nascem. Um passo por vez, todos os dias sem desistir. Agora é a sua vez.